Bom dia, igreja, graça e paz, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. O pastor disse agora na abertura do culto, é o que realmente eu estou passando. É muita confusão mental, é muita luta na mente, né? O maior campo de batalha, como já foi dito e ministrado aqui, é a nossa mente. E aonde que eu tenho tido, o Senhor me mostrou que estou tendo muitas derrotas. Porque eu não estava deixando até então o Espírito de Cristo transformar a minha mente. E o Senhor me deu um texto, ao qual uma palavra me chamou a atenção. Então os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Juízes, capítulo 6, o versículo 25. Juízes 6, 25. Vou dar uma pincelada para os irmãos entenderem que neste capítulo fala de Gideão. Gideão é um homem que foi escolhido por Deus para livrar os midianitas. Então toda a história nós já conhecemos. Mas um fato que o Senhor me chamou a atenção foi no versículo 25, ao qual eu nunca tinha me atentado que, em meio a todas as provas que eles estavam passando, o pai de Gideão tinha levantado um altar a Baal e um bosque. E essa palavra bosque me chamou a atenção. O Senhor falou assim: é isso que você tem na mente, bosques. Eu falei: como assim, Senhor, bosque? Porque na palavra, depois que o Senhor fala com Gideão, ele manda derribar o altar e os bosques. Então vamos ler o versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E aí o Senhor foi começar a ministrar na minha vida, derribar os bosques. Falei: como assim, Senhor? Por que bosque? Porque todas as vezes que eles levantavam um altar para Baal, eles levantavam em torno do altar um bosque. E o que o bosque faz? Eu não sei quantos já foram num bosque. O bosque é o quê? É um lugar que te atrai, te chama a tua atenção, a beleza. É um lugar onde você adora a Deus, porque você vê a criação do Senhor. Mas nesse caso, o bosque, ele te atrai de uma forma negativa, te encantando. E o bosque também, você acaba contemplando, não a Deus, o Criador, mas sim um falso Deus. E isso, o Senhor falou: Éder, você está contemplando os seus pecados. Você está contemplando, está admirando, está te atraindo os seus pecados. Por causa de uma palavra: perseverança. Quando eu não persevero, eu começo a admirar os meus pecados. Aqueles pecados lá de trás, que eu falei para o Senhor: Senhor, eu abro mão. Mas a minha falta de perseverança, eu persevero 1 mês, 1 semana, 15 dias, e depois eu retrocedo tudo de novo. Aí o Senhor falou para mim: Éder, está admirando o seu pecado. Você está atraído pelo teu pecado, ou pelos meus pecados. Eu não tenho só um, eu tenho vários. E isso me chamou muita atenção, porque o Senhor falou assim: derriba os bosques. Bosque é o lugar onde se consagrar a vida para a deusa, a mesma deusa, Aserá, Iansã, Diana, Aparecida, Astarote, deusas da terra, do mar, do amor, fertilidade, sexualidade e guerra. Olha quanta coisa tinha na minha cabeça, tem ainda, que eu tenho lutado. Todas essas palavras, irmãos, eu estou colocando que é para mim. Eu entendi do Senhor que era para trazer para a igreja. Porque tudo que eu falar aqui, irmãos, sou eu. É uma luta intensa, ao qual
pela concupiscência da carne, pelos prazeres da minha carne, pela glutonaria, minha mente se entorpeceu. Quando a pastora, eu já estava numa luta muito grande, porque igual o pastor falou aqui na entrada, é porque o Espírito de Cristo está olha, tá ruim, começa a ministrar, então é aquela confusão, você, pera, calma, o que eu faço? Nossa, misericórdia. E aí o Senhor falou para mim, olha, é isso que está a sua vida, uma confusão. Por quê? Por causa das coisas da terra, das coisas do mar, de amores pelo pecado, fertilidade, porque quando você vai e alimenta o seu pecado, você fertiliza ele vai crescer. A fertilidade, sexualidade, uma luta muito grande para mim, e guerras, muitas guerras, principalmente dentro do meu lar. E isso já vinha uns 15 dias, Senhor, me ajuda. Mas eu, tipo assim, me ajuda, mas não fazia nada. Me ajuda, mas não fazia, esperando um milagre, sabe? Vai acontecer. E aí eu falei, Senhor, não, minha vida, eu preciso tomar um rumo. Eu preciso de Cristo. Aí eu voltei a jejuar, e nisso a pastora mandou na segunda-feira, falou assim, Éder, é você que ministra o louvor. Irmãos, não tinha palavra nenhuma. Eu estava totalmente ainda na confusão. Eu falei, Deus, se o Senhor me escolheu é porque eu tenho certeza, mas eu vou buscar. Eu não vou baixar a guarda. Desde lá eu consagrei um jejum para que o Senhor falasse comigo. O Senhor tem falado comigo. Tem mostrado os meus pecados, porque tudo que eu vou falar aqui sou eu. E nisso, irmãos, o Senhor falou assim, através da boca da pastora, você está muito distante de Deus. Aí eu olhei e falei, Senhor, é verdade, Pai. Eu estou distante do Senhor, porque a confusão te distancia. Você não vai querer buscar aquele que te soluciona os seus pecados, os seus problemas. Mas você vai buscar quem? A contemplação do bosque. Olhando para aquilo e querendo ser acariciado com aquilo. Eu falei, Senhor, me ajuda. Socorro. Socorro, Senhor. E nisso, aquela luta, aquela batalha, e eu, sim, lutando, porque aí é um esforço dobrado. Eu não sei vocês, mas para mim é um esforço dobrado, porque daí é onde que o Senhor começa a ministrar na minha mente, e eu consigo olhar, falar, Senhor, me perdoe, eu errei nisso, eu preciso melhorar, eu preciso tomar a posição na minha vida sobre isso, sobre sexualidade, sobre amor, fertilidade, sobre as coisas da terra, guerras, tudo isso eu fui colocando no altar do Senhor. E aí, a Simone tinha colocado uma ministração pedindo para que a gente fosse novamente assisti-la. E eu já ia assistir, e me testificou que minha esposa falou assim, amor, assiste o que vai te ajudar muito. E eu falei, tudo bem, então, eu vou assistir. Aí eu peguei um caderno e caneta e falei, Senhor, me ajuda. Então, pro lado, pastor? Então, me perdoe porque eu ainda não sei mexer nesse negocinho. Tá para cima. Então, me ajuda. E tudo que ela foi falando, irmãos, eu fui encaixando na minha vida, mostrando o quanto que eu preciso de Jesus Cristo. Opa. Éder, quantos pecados seus têm sido apresentados lá no céu? E quais estão sendo ou foram purificados na sua vida? Poucos. Porque eu voltei, eu contemplei, eu fui adorar, massagear o meu ego, a minha carne, eu voltei. O lugar da nossa vida que temos mais lutas, bosque para ser derribados, é a nossa mente. A nossa mente precisa ser dominada por Cristo. A nossa mente temos a mente de Cristo, não a mente do Éder, não a mente nossa, mas a mente de Cristo. Nossa mente precisa ser purificada. Éder,
Sua mente precisa ser purificada com urgência. Eu falei, Senhor, é verdade. Então me ajuda, porque está tudo sujo. Será que você tem visto em nós, será que Deus tem visto em nós aflição de alma? Isso tudo, irmãos, eu peguei através da ministração da pastora Laura, por isso que está o nome dela lá embaixo, tá? Toda a ministração que ela tinha colocado, eu fui pegando e com a ajuda da irmã Simone, a gente foi montando os slides, tá? Negação do eu, abnegação das nossas vontades, misericórdia, foi Deus, eu não estou abnegando é nada. Um desenvolvimento altruísta que é o amor de Cristo, será que Ele está vendo a aflição que Jesus espera de ver em nós? Jesus Cristo está vendo a aflição de alma nas nossas vidas? A luta contra o pecado, derribando os altares, lutando contra aqueles pecados que mais nos massageiam, que mais a nossa carne grita. Será que estamos fazendo isso? Será que Jesus Cristo está vendo isso na nossa vida? Se não haver isso em nossas vidas, simples, fechamento da porta da graça. Se enquanto não houver luta da nossa parte contra o nosso próprio eu, a nossa própria carne, fechamento da porta da graça. Aí não adianta fazer igual Esaú, até com lágrimas não alcançou. Como você está vivendo os últimos dias dessa terra? Irmão, eu desregrado. Totalmente desregrado. E cada vez que ela falava assim, parecia uma paulada na minha cabeça. Toma, pau. Eu falei, Deus, misericórdia. Eu não estou vivendo para o teu reino nos últimos dias dessa terra. Será que Deus olha para você e vê aflição de alma? Afligir a alma é lutar contra as nossas próprias vontades. É submetermos as nossas vontades à vontade de Cristo. Colocar Cristo e o foco Cristo em nossas vidas. Tem aflição de alma, que falam, mas é alma, que é por desobediência. E isso nada nos acrescenta. Pois afligir a alma, falando que quer deixar o pecado, mas na verdade contemplam. É o que o Senhor falou, Éder, você contempla o seu pecado. E não o derriba definitivamente da sua vida. Esse último pedaço foi eu que coloquei, mas o resto foi a pastora Laura, tá? Alguns pecados, bosques, estão sendo apegados e contemplados em nossas vidas. Primeiro, o eu, o orgulho, costumes, hábitos, prazeres sexuais apresentados outrora pelo diabo na cama. Alimentação pervertida, estilo de vida, concupiscência dos olhos e tantas outras coisas. Irmãos, eu tenho uma luta muito grande, porque os costumes antigos meus vêm na carne, grita. E eu não sabia até então subjugar a minha vontade à vontade de Cristo. E o que o Senhor falou para mim, falou, Éder, prazeres sexuais apresentados outrora pelo diabo na cama. Não que eu cometa, irmãos, não é isso. Mas a minha carne quer. A minha carne grita. Eu falei, Senhor, me perdoe. Me ajude a ter uma relação santa, assim como o Senhor é santo. A pastora disse, será que quando estamos tendo relações, os anjos estão vendo coisa santa? Coisa pura? Imaculado? Do jeito que realmente o Senhor quer? Eu falei, Senhor, me perdoa, me ajuda, porque a minha mente bombardeia que o Senhor... Só o Senhor na causa. Foi socorro. Socorro, Jesus. Eu preciso do Senhor. Apocalipse 3,16. Por favor, vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Aí, porque essa palavra morno, irmãos, eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento. Eu falei, mas Senhor, morno. Morno é tipo assim,
É não fazer de qualquer jeito, não sei, empurrar com a barriga. Aí, do jeito que a pastora falou, assim, foi assim, falou, é isso. Eu falei, tudo bem, Senhor. Assim como és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Para que nós contemplamos os bosques em nossas vidas, o morno é a mistura do santo com o profano. Aquilo que a gente contempla é aquilo que a gente vai se tornar. Se você contempla a Cristo, você será a imagem e semelhança de Cristo. Se você contempla os bosques, os pecados na sua vida, você se torna igual a Ele. E na hora que ela colocou essa conotação, santo, profano, entende a palavra, tem o conhecimento, mas quer as coisas da carne, quer os prazeres do mundo, mistura, é o morno. Eu falei, misericórdia, Deus, me perdoe. Socorro. O quanto que eu chamei, Senhor, socorro, socorro. Porque isso, irmãos, era eu, em nome de Jesus, porque eu não quero ser mais. Não quero misturar o conhecimento que Deus me deu com a vontade da minha carne, mas quero, através do conhecimento de Deus, vencer a obra da carne na minha vida. Primeira Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Eu falei, Deus, me ajuda, porque o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus, na dependência, lutando contra as minhas vontades e a minha carnalidade. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, se você está no processo de santificação, você está contribuindo com Jesus Cristo um caráter, ou seja, derribando os bosques na sua vida. E ser irrepreensível, que você assumiu o propósito que Deus fez de ser 144 mil. Assumir o propósito, irmãos. Nós temos o conhecimento, mas muitas vezes, ou não assumimos o propósito de sermos 144 mil. A advertência de Deus é, cuidado para que não caia, ou seja, manter-se constante no Senhor. Quarta-feira a irmã Tati pregou isso. Constância, permanecer. E como eu disse, irmãos, não permanecia. Uma semana, 15 dias, um mês, depois desandava tudo de novo. A maior luta nossa, permanecer constante no Senhor. Porque o diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. A aflição da alma é intensa. E muitos dizem, só um pouquinho, já fiz tantas coisas, vou ceder só um pouquinho. Você começa a fertilizar aquele pecado que você tinha deixado. Por isso a fertilidade. Você, só um pouquinho, joga lá um fertilizante. Ela cresce um pouquinho, você se aproxima. Joga um pouquinho, você se aproxima. Ela vai crescendo e você abraça ela. Acaricia o seu pecado. E o Senhor quer que nós vamos lá no pé e poda. Mas poda com a raiz e tudo. Para não voltarmos. Para termos força. Para olharmos quando... porque a palavra fala, nós temos que deixar de olhar para trás e seguir para o alvo, que é Cristo. Subsistir significa ficar de pé. Quem está firme está de pé. Está subsistindo? Está ficando de pé. Está retrocedendo? Está caindo.
Como vencer o pecado? Vencer o pecado é a contemplação de Jesus. Contemplar é olhar para Ele. E para Ele é você ficar fixo a Ele. Se você contempla Cristo, foi bem assim que ela falou, bem simples, mas bem no alvo. Se você contempla Cristo, você olha para Cristo e você vence. Se você contempla o seu pecado, acaricia o seu bosque, você se torna igual a Ele. Você contempla Ele. Você às vezes ama o seu pecado. Em vez de contemplar o pecado, bosques, achando lindo e massageando a sua carne, você estará derribando os bosques quando olhar, contemplar a Jesus e fazer o que Ele pede sem limites. Se você já coloca um limite, Senhor, só até aqui. Se você coloca o limite, já não tem como Deus agir. Porque você vai querer impor a Cristo do jeito e a maneira que você quer. E o Senhor fala, sem limites. Senhor, faça-me de mim um vaso novo. E não fala para o oleiro, faça assim, faça assado. Faça de novo, Senhor. Olhar para o próximo é sinônimo de pecar. Olhar para Cristo é sinônimo de se tornar irrepreensível. Não tem mais explicação do que essa, irmãos. Quando você olha para o próximo, quando você olha para o seu pecado, você vai pecar. Mas se você olhar para Cristo, se torna irrepreensível. Você vai subsistir, permanecer de pé. Agora, irmãos, Hebreus 10, 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. Perdão, 12 não, perdão, 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, sincero, em inteireza de fé, confiança, tendo o coração purificado da má consciência, discernimento, e o corpo lavado com a água limpa, Cristo. Para derribarmos os bosques em nossas vidas, irmãos, temos que ser sinceros, isto é, verdadeiros com Deus, e nos posicionarmos em tudo sobre que o Senhor tem para nos mostrar. E uma coisa que eu vou deixar só para os irmãos entenderem, e se os irmãos quiserem saber sobre afligir a alma, está em Ezequiel 9, 4, como a pastora tinha colocado. Para finalizarmos, irmãos, o Senhor também falou sobre pecados. Todas as vezes que eu retrocedo, o meu pecado, ele é condicional. E o Senhor falou assim para mim, Éder, perdão é condicional, verdade. O perdão é condicional, e todas as vezes que eu erro, é tirado. E a parábola em Mateus, só vou citar, tá? Mateus 18, de 23 a 35, fala do credor incompassivo. Aquilo lá mexeu muito comigo também, irmãos. Porque muitas vezes a gente chega para o Senhor, perdão, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor vai lá e coloca condicional. Tem as provas, se você vence, carimbado. Se você cai, é retirado. E isso quantos pecados nossos estão sendo retirados de uma maneira por nós não permanecermos fiéis a Cristo, contemplando a Cristo, olhando para Cristo. Para finalizarmos, irmãos, Juízes 6, 24, parte A. Porque depois de tudo isso, se você buscar o Senhor, ter a convicção, ter a certeza de que Cristo pode mudar a sua vida e que você tem confiança, você vai clamar com alta voz, agradecendo.
dizendo: e você vai derribar os bosques na sua vida e levantará um altar de adoração ao Senhor. Então, Gideão, eu fiquei treinando essa palavra, vocês nem imaginam o quanto. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz, Yahvé Shalom. Edifica um altar ao Senhor e tenha a paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.